E olha, hoje aqui no nosso programa, no quadro Café com Lei, a gente vai falar sobre o autismo. O autista, ele tem direito ao atendimento prioritário, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à previdência social, à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, ao transporte, à mobilidade, à tecnologia assistiva, à justiça, entre outras prerrogativas firmadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que muita gente ainda não sabe ou às vezes fecha os olhos para esse tipo de pauta. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Inclusive eu tenho um VTzinho aí, vamos conferir. A gente vai já colocar aqui o VT, né? Que é muito importante, doutora Adriana, a gente falar sobre esse assunto, né? A gente tem uma influencer, inclusive, que falou aqui para o nosso programa e a gente vai exatamente discutir sobre esse assunto, inclusive convidar quem está em casa assistindo o programa para participar com a gente também através do nosso WhatsApp. Mas antes vamos conferir esse vídeo. Fica quieta, Vânia. Não, Larissa, não. Gente, olha isso aqui. Agora tem vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo tá muito difícil. Eu quero saber quanto que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente. Olha isso. Larissa, essa não vaga vai fazer isso. Vou fazer sim, Não Vânia. vai. Ainda vou te expor. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com autista. Achei até que era vaga pra... Meu Deus, mas é o que me faltava. Vaga pra mim nunca tem. Eu vou lá na prefeitura, porque eu tô saindo com ela da loja, sabe? Então a gente vai ver se consegue uma vaga pra gordo estressado. Quem sabe? Eu acho essencial uma vaga. Isso aí. Eu agora fiquei sem palavras. E é uma influenciadora. Por aí você tira onde estamos vivendo, em que mundo estamos vivendo, hein, doutora Adriana? Deveria ter me avisado que era algo assim tão estúpido, tão grotesco, né? Tão anti-empático. Como é que a pessoa... Meu Deus do céu, sinceramente, mas vamos lá, vou me concentrar aqui, porque eu fiquei realmente chocada. E cada dia que a gente passa, Carla, a gente percebe que as pessoas estão se tornando mais bestiais, mais ridículas. Mais tóxicas, né? Exatamente. E você... Gente, o autismo, eu não sou médica, né? Eu sou advogada, como todo mundo sabe, mas o autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico que pode acontecer com qualquer pessoa pode ter um filho com esse transtorno, né? É um espectro e muita gente fica, o que seria esse espectro? Mais uma vez, não sou médica, mas em linhas gerais, seria, Carla, que o autismo, ele tem graus, ele tem níveis. Então, tem pessoas que têm autismo e ele desenvolve a vida. Inclusive, quando você falou assim, uma influencer, porque teve uma moça aqui que apresentou, que deu uma entrevista aqui, eu não sei se foi com você ou se foi com a Astrid, eu acho. E uma moça que deu uma entrevista, eu acho que ainda foi no tempo da outra apresentadora, que agora o nome fugiu, da Estefânia. E ela disse que ela era autista. E ela era uma mulher super desenvolvida, uma mulher dinâmica, uma mulher que passava o dia todo exercendo atividade. E quando ela recebeu esse diagnóstico, ela ficou surpresa. Então, o autismo, ele é esse espectro, por quê? Porque vai do menos intenso até o mais intenso. E o que caracteriza especificamente uma pessoa com autismo? É essa questão da repetitividade, são condutas que o autismo faz que vai avaliar o grau dele de capacidade de se auto-manter, se regular, até a incapacidade que vai depender plenamente dos seus pais. Tem pais que não trabalham porque tem que cuidar dos seus filhos. Inclusive, Carlinha, existem mães que deixaram o emprego porque nasce dois. Eu conheço uma mãe que tem 2 filhos autistas. Eu tenho uma amiga, a Astrid Lages, irmã da Cíntia Lages, ela inclusive esteve comigo lá no Mistura, ela tem 2 filhos com como autismo. A mãe, dependendo do grau... Criou, inclusive, uma associação de mães. Carla, e dependendo desse grau, essa mãe pode não trabalhar. E aí ela vai precisar do auxílio do governo para poder manter. Por quê? O autista, ele tem não privilégios. Primeiro, a gente tem que entender que autismo não é doença. Não é doença. Não é doença, não se transmite. O autismo é uma condição, né? É um estado que a pessoa vive, certo? E aí, a pessoa não precisa ser
como é que eu digo? Ela não é privilegiada, ela apenas precisa ter seus direitos reconhecidos. E com relação à vaga, é muito justo. E eu ainda digo mais, por que seria justo a vaga? Porque uma mãe que está levando o seu filho, digamos, ao médico, e ali, no momento dela procurar um estacionamento, ela encontra essa dificuldade, o filho dela pode ter uma crise. Claro. Nessa crise ele pode se bater, se morder, pode avançar na mãe. Então, a vaga não é uma benevolência que o direito, que a sociedade dá a uma mãe que tem um filho com autismo ou o próprio autista em si, mas é um direito assegurado. Por quê? Porque os autistas, eles passaram a ter os mesmos direitos que os deficientes, dependendo, obviamente, do grau, né, dessa incapacidade. Mas o autista, ele, assim como os deficientes que têm uma legislação específica, eles podem exercer exercer sua cidadania. Ele pode se alistar, como bem foi falado, pode votar, alistamento militar que eu estou falando, ele pode alistamento eleitoral, ele pode trabalhar. Tudo vai depender do nível dessa incapacidade que ele vem a ter por conta do autismo. Então, assim, saúde, por que é prioritária? Né? Assim como os idosos têm prioridade, o autista também tem prioridade, assim como os deficientes, como falei, os deficientes não têm prioridades, os autistas também têm prioridade. E os autistas tiveram um ganho recente com a lei do filho do Romeu Mion, Sim. Aliás, do filho do Mion, que é o Romeu Mion, que foi a lei, eu até anotei o número, que sou péssima, Carla, de número, a lei 13.977 de 2020, que garantiu aos autistas uma carteira de identificação, onde essa carteira dá livre acesso, prioridade de acesso a atendimento, tanto nas repartições, no serviço público, como no serviço privado. Então, isso não é algo que venha a ser motivo de gracejo, como infelizmente essa moça foi muito infeliz. Muito infeliz com o comentário com que ela fez. Lamento, porque ela não tem, talvez, um parente que tenha, alguém que tenha esse transtorno próximo a ela, para ela sentir a empatia do próximo, para ela ver que isso não é brincadeira, não é alguém querendo direitos para si, mas é alguém que faça exercer em isonomia de direitos e obrigações aquilo que é garantido para uma pessoa que tem essa dificuldade. Eu tenho perguntas aqui para a doutora Adriana, vou pedir para a Brígida ir passando aí para a minha pergunta, Brígida. Vamos colocar aí na tela, porque eu acho que quando a gente fala desse assunto, doutora Adriana, muitas pessoas que estão assistindo o programa sabem. Eu gostaria de saber se qualquer grau de autismo dá direito ao benefício do INSS. É a Jeane. Jeane, qualquer grau não, como eu falei. Eu assisti aqui, fiquei surpresa, né? Eu vi a entrevista dessa moça, mulher super dinâmica, ela é uma executiva, então ela não vai precisar de um benefício do governo. Agora, dependendo das circunstâncias em que vive esse autista, sim, ele pode receber um benefício. E é muito comum que mães de filhos autistas que não conseguem trabalhar porque precisam dar essa assistência, até porque, Carla, o autista, ele precisa da terapia multidisciplinar. E ele tem direito é fono, pelo SUS. É psicólogo. E outra coisa, a disponibilização de quantas sessões forem necessárias. Exatamente, né, Carla. E tem planos de saúde que querem limitar. Que estão querendo negar, isso é um absurdo. Ou negam, limita. E querem criar carência também. Gente, então, é um absurdo. A mãe que tem um filho com esse problema e que precisa fazer esse tratamento e o plano de saúde está criando dificuldades, está barrando, porque é exceção demais, sabe? Ela pode recorrer da justiça para ter assegurado o tratamento multidisciplinar do seu Inclusive, doutora filho. Adriana, esse atendimento sem carência estendida é algo que a gente precisa discutir bastante, porque o autismo, ele não é considerado uma doença pré-existente. Sim, não é. É algo genético, pessoal. É um transtorno, como eu disse, é um transtorno que
Não dá para dizer, lá na minha casa tem autista, então meus filhos todos vão ser autistas. Não, na sua casa pode não ter ninguém autista e de repente nasceu um autista, né? E a lei 13.861, que foi sancionada agora em 2019, ela possibilitou, Carlinha, que os autistas fossem identificados pelo IBGE. Então, agora, de junho a agosto, o IBGE está fazendo aí a coletânea dos dados e os autistas vão entrar pela primeira vez nos dados do IBGE. Para quê? Para que se desenvolva políticas que possam beneficiar essas pessoas. A gente até aproveita a oportunidade aqui do programa, doutora Adriana, para dizer para as pessoas que estão assistindo que se a gente tivesse tempo aqui, a gente falaria muita coisa. Com certeza. Mas a dica que a gente dá é para os pais que não sabem como proceder em relação a isso. Que recebe esse diagnóstico do filho. Pois pronto, Carla. Ótimo, vou te cortar. A mãe precisa entrar no site e procurar a cartilha do autista. Pronto. Tá? Ali tem todos os seus direitos. Pode procurar na internet, cartilha do autista. E quem tiver dúvidas também, pode procurar a doutora Adriana, porque ela é maravilhosa. Você vai lá no Instagram dela, lá no direct, tira dúvidas com ela. Quem tiver com algum tipo de problema, enfrentando alguma dificuldade e quer uma advogada, aqui ó, doutora Adriana, maravilhosa. Ok, é só ir lá, né, doutora? Sim, sim, estamos às ordens. Tá bom? Obrigada, viu, pela participação no programa. Agradeço, e esse foi mais um quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento.